Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia do Unicamp. Hoje seguiremos os nossos estudos de modelos de regressão linear simples, apresentando quais os pressupostos que dão base a estes modelos quando amostrais e a interpretação dos coeficientes que definem esse modelo. Então, para começar, lembremos do modelo clássico na sua versão amostral, isto é, a gente sabe que existe um modelo populacional que matematicamente preserva esta forma, tem esta forma, mas a gente desconhece ele. Desconhece, portanto, o beta 0 e o beta 1, assim como apresentado no vídeo anterior. Desconhece também os resíduos U do modelo populacional, que neste caso serão estimados pelos erros E de estimação a partir do modelo ajustado, como aqui consta. A nossa amostra é de tamanho N e o primeiro pressuposto que dá base a este modelo é que se considera que o modelo é linear nos parâmetros, ou seja, eu não vou ter que ajustar um modelo que, por exemplo, populacionalmente tenha um beta 0 ao quadrado ou um log do beta 1, né, que são funções não lineares, né? Temos uma função quadrática no primeiro caso e uma logarítmica no segundo. Então, isso não vai ser contemplado neste caso, tá? Até porque os estimadores que a gente obteve para o beta 0 e o beta 1, nos vídeos anteriores, foram obtidos pelo método de mínimos quadrados ordinários, que leva em consideração este pressuposto. Tá? Então, se essa forma funcional muda, a gente teria que rever os nossos estimadores de mínimos quadrados, tá? O segundo pressuposto é que os valores de x são fixos, né? São dados, né? Portanto, são determinísticos. Isso quer dizer, então, que eu não tenho que me preocupar com eles, né? Quem varia é o y, né? Até porque você tem aqui uma variável aleatória E, né? E em função da amostra, né, você terá valores diferentes de beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Portanto, toda a aleatoriedade, digamos assim, está no y, que seria a nossa variável dependente via a nossa amostra, né? Muda a amostra, muda os estimadores, beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, o x se mantém, e o erro de estimação também muda. E, aliás, a gente vai precisar, em algum momento, para fins de inferência, admitir uma determinada distribuição para esses resíduos, que nos auxiliarão também com o processo de inferência sobre os parâmetros, o beta 0 e o beta 1, via estes estimadores obtidos por mínimos quadrados, e, consequentemente, uma distribuição sobre a variável y. No vídeo anterior, a gente levou em consideração, em um primeiro momento, essa distribuição como sendo a normal, né? E a gente vê mais adiante que essa distribuição também se mantém e seguirá sendo utilizada como base. O terceiro pressuposto é que esses resíduos, justamente esses erros aqui de estimação, têm média ou esperança zero, né? Veja que esses resíduos ou esses erros são condicionados ao x, né? Porque para um determinado x eu tenho um valor médio estimado para o y pela reta, mas eu tenho erros de estimação para cada par, né? Para cada dado observado na minha amostra. Então, para um determinado x, a sua esperança em média vai ser zero, ou seja, significa que eu vou errar para mais e para menos de forma aleatória, não há um padrão, ou uma tendência, ou um viés, né? Por exemplo, a minha reta sempre me dá valores estimados para baixo, sempre para baixo. Não, isso não tem que se observar no modelo ajustado. E com isso, né, nós fechamos a questão de que a esperança, ou que a reta em si, estimada, nos dá a esperança do y condicionado a um x. Isso quer dizer que, né, se você vê aqui diretamente, né, no modelo amostral, eu tenho o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu. Estou trabalhando com estimadores, mudam com a amostra, portanto, são variáveis aleatórias e terão uma determinada distribuição, que é tema do vídeo seguinte. Mas, se isso aqui acontece, efetivamente, esses estimadores são estimadores não viesados, né? Para que isso aqui seja possível, como nós já vimos também no vídeo anterior. O quarto pressuposto e o quinto tem a ver novamente com os resíduos, como você vê, eles são bastante importantes, e o quarto pressuposto nos diz que estes resíduos ou erros de estimação
né, tem uma variância constante que independe do valor de x, né, ou seja, a variabilidade das distribuições consideradas por esses resíduos condicionados ao x é constante, tá? A gente verá que esse carinha aqui vai ser desconhecido, né? Então teremos que encontrar alguma maneira de estimá-lo. O quinto pressuposto é que esses resíduos não são correlacionados, né? No caso, então, com esses dois pressupostos, dissemos que os resíduos são homocedásticos, ou seja, a variância constante à medida que o x muda, né? Porque ela independe do x, e os resíduos não autocorrelacionados, ou seja, que o fato de eu errar para cima num caso não tem um padrão, tá, que se observe no tempo quanto ao comportamento desses resíduos, porque eles são totalmente aleatórios. Um não tem nada a ver com o outro. É isso que esse pressuposto nos diz, tá? Isso nos garante que não há nenhum tipo de viés, né, minha gente? Finalmente, uma hipótese ou um pressuposto, que é o pressuposto aqui 6, né, que tem a ver com a distribuição em si desses resíduos, que embora não seja necessário para fins de estimação, ele é necessário, nos ajuda muito para fins de inferência, ou seja, validar afirmações sobre os parâmetros do modelo. Tá? E nos diz que esse resíduo, então, obviamente, para um N razoável, tende a uma normal com média zero, como dado pela hipótese ou pressuposto 3, e variância constante sigma ao quadrado, como nos diz o pressuposto 4. Tá? Isso aqui será utilizado, então, para fins de inferência. Quanto à interpretação dos coeficientes, a gente tem dois, né? O beta zero e o beta 1. Se a gente já considera que os estimadores beta zero chapéu e beta 1 chapéu são não biasados, então isso nos garante que essa interpretação sobre os parâmetros possa se extrapolar, né, para a gente interpretar também as suas estimativas, tá? Então, a primeira coisa a considerar é que para cada valor controlado de x, ou seja, para cada valor fixo, você passa aqui uma faca pelo x igual a 10, por exemplo, pelo x igual a 15, né? Esse daqui é o conjunto de dados da base CARS, que eu já utilizei também no vídeo anterior, né? No eixo horizontal temos a variável speed, ou velocidade máxima que cada automóvel na amostra atinge, e no eixo vertical a distância que esse carro precisa para novamente parar, atingir a velocidade zero de novo, né, para frear. Então, você vê aqui uma relação positiva, a gente viu que fixando então um x igual a 15, por exemplo, que no caso representa a variável velocidade, speed, em alguma medida lá que eu não vou lembrar, minha gente, mas vejam o documento ali no R, tá? A gente tem um padrão aqui, né? Uma variabilidade no y, né? E essa esperança, esse valor médio, o ponto central da distribuição será dado pela reta ajustada, tá? É isso que nos diz todos esses pressupostos que eu acabei de apresentar a vocês. Então, a reta vai me dar esse valor esperado em y condicionado a um x. Condicionado significa, ó, passa a faca, fixa o x em 15, por exemplo, tá? E o erro? O erro vai representar justamente, né, ou ele vai acontecer, dado que toda essa variabilidade em y não consegue ser explicada somente por esta variável aqui, velocidade, né? Haveria outras variáveis a considerar para entender melhor esse comportamento do y. Então, essa omissão de variáveis, né, essa falta de informações a mais para entender melhor esse processo representado pela variável y aqui, que é a distância, no caso, né, vai me gerar esse erro E de estimação, né? Ou, por exemplo, erros, né, de medida, né, de medição, quando a medição é manual, por exemplo, coisas do tipo. Então, tudo aquilo que não foi considerado no modelo e que não é explicado pelo X está contido nesse erro, né, nesse resíduo, no caso do modelo populacional. E o que a gente tem que entender aqui é que precisamos pressupor, né, que esse efeito do erro vai ser mínimo, né? Lembra que estamos num modelo de regressão linear simples, ou seja, com apenas uma variável explicativa, né? Lá na frente, você vai entrar na análise multivariada, então você vai levar em consideração outros sets de variáveis, né? Um pouquinho mais amplo, né? Mas neste caso, se entende que esse resíduo é marginal, é mínimo.
né, e que está aleatoriamente distribuído, né, daí a importância, né, daquele pressuposto 5 do modelo de regressão, né, não há uma covariação, ou seja, se o erro aumenta num período ou num X, no período seguinte significa que também vai aumentar. Não, não há. Eles são aleatórios e distribuídos ao longo da reta ajustada, tá? De maneira que, em média, ele seja igual a zero, tá? Ok, como é que eu interpreto então o intercepto? O intercepto, veja na equação original, né? Deixa eu voltar aqui, na equação original. Se o x for igual a zero, né? No caso da estimativa de esperança, você vai ter aqui que o valor de y vai ser igual ao beta zero, né? Então, na hora que eu calculo essa esperança, né? O beta zero vai ser o valor em y para o x igual a zero, né? É isso, né? E isso você consegue substituindo, né, esse valor aqui no modelo de regressão já ajustado, levando em consideração que os estimadores dos betas são não viessados, então a esperança de cada um vai ser o respectivo valor populacional, né? E no caso do coeficiente angular, que seria o beta 1, veja aqui a figurinha. Fixando um determinado x, você tem a esperança do y dado esse x, né? Condicionado a esse x. Agora, eu vou aplicar um pequeno choque no x, né? Uma pequena variação, que a gente chama no cálculo de variação marginal, que está representado neste caso por esse delta em x, né? Dada uma pequena variação marginal, a reta ajustada que está representada aqui por essa linha em verde, me diz que haverá também uma pequena variação ou uma variação marginal na esperança de y, né? Então, essa relação, perceba aqui, entre a variação na esperança dada uma variação em x, é a tangente, né? A inclinação dessa reta, portanto, vai ser representada por esse beta 1 aqui populacional, né? E no caso da amostra, pelo beta 1 chapéu. Em outras palavras, esse coeficiente angular vai representar a variação marginal no valor esperado em y, dada uma variação unitária em x, né? Uma variação marginal em x. E isso com todo o instrumento do cálculo 1 é representado aqui matematicamente por essa equação em azul, né? Veja, a variação aqui da esperança dada uma variação em x vai ser dada pela derivada, né? Assumindo continuidade destas variáveis, tá? Que teria que ter um aprox, não um igual, tá? A derivada dessas duas, mas a derivada ou a esperança em y vai ser dado por isso, né? O beta 0 mais o beta 1x. Com relação ao x, derivando com relação a x, eu tenho simplesmente aqui o beta 1, né? Então, esse beta 1 se entende como a variação marginal da esperança de y dado um choque, né, unitário no ΔX. Porque um choque unitário, veja que essa relação aqui à esquerda é igual ao beta 1. Né? Para esse beta 1 ser a variação da esperança, né, esse ΔX tem que ser igual a 1. Né? Então, por isso que se diz, né, que esse beta 1 representa a variação marginal na esperança de y, dado um choque unitário, ou seja, um ΔX igual a 1 em x, tá? É essa a maneira de interpretar. Então, se a gente assume que o beta 1 chapéu e o beta 0 chapéu são também estimadores não viessados, né? Você pode utilizar os seus valores, né, como medidas tanto de esperança do y para x igual a zero, como, né, dessa variação marginal na esperança em y, tá? Ante um choque unitário. Essas seriam as interpretações, então, dos nossos betas de um modelo de regressão linear simples, e, na verdade, ele se estende, né, para os modelos multivariados, né, levando em consideração já no caso que seriam as variações marginais parciais, tá? Mas isso é tema de um outro semestre, tá bom? É isso então, gente. Até a próxima.